Bom dia, boa tarde, boa noite. A paz do Senhor. Vou alertar com minha filha, né? Que falar bom dia. Eu não sei que hora que a pessoa ouviu, então ela me sugeriu isso. Dessa maneira. Cumprimentar conforme a hora que vocês acessarem. O vídeo eu gravo na parte da manhã. Agora que eu sei que agora deve ser umas 9, 10 horas. Acabei a minha leitura. A leitura hoje foi no livro de Gênesis e no livro de Isaías. Acabei agora. E vou passar para o vídeo, né? Vamos começar assim. Pai, obrigado, Pai, por essa família abençoada que o Senhor preparou nas redes sociais. Obrigado pela família de sangue. Obrigado pelo teu Deus Santo. E não desistir de nós pecadores, Pai. Perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, por obra, pensamento e ignorância. Que eu fiz que eu posso fazer que agradou ao Senhor. Perdoa-me, Pai. Perdoa da minha casa, teu Espírito, Pai, com as nossas várias. Pai, fala conosco hoje do livro de Números, do capítulo 20. Tem para exaltação, para consolo, para edificação, seja feita a vontade do Senhor e não a nossa. Teu Espírito tem a falar, não que nós queremos ouvir. Amém. Irmãos, prosseguindo o livro de Números, vamos lá no capítulo 20. A morte de Miriam. Miriam, aquela que salvou, que Deus usou para salvar Moisés, do rio Nilo, e que Deus usou também uma criança, deu sabedoria a ela. Quando a filha de Faraó encontrou Moisés, ali no cesto, Deus deu sabedoria a ela, como criança, que Deus usando a Miriam desde criança, né? Para salvar Moisés e o povo de Israel. Quando a filha de Faraó contra Moisés, ela pergunta, quer que eu chame uma ama dos hebreus para cuidar dele? E olha, Deus abençoou. Joquebede, mãe de Moisés, criou Moisés, ainda recebeu um salário para criar seu próprio filho, mostrando a grandeza de Deus, né? Miriam fez parte de todo esse processo. Ela, quando o irmão estava ali no Nilo, ela ficou olhando para as feras, não, para ver o que ia acontecer. Pois ela, pela sabedoria que Deus deu, Deus colocou ela no palácio. Irmão, Miriam, uma criança, Deus estava usando, pela inocência, ela teve ação. Ela sabia que talvez podia fazer alguma coisa pelo irmão. E ela riu. Ela ficou ali para ver o que ia acontecer com a criança. Ela tinha em mente que ela podia fazer alguma coisa para ajudar, não sabia o que era. Ela não tinha discernimento. Deus viu o esforço daquela menina, viu o amor que ela tinha para com seu irmão. Miriam trabalhou mais de Miriam também, no deserto. Ela visitou Arão e levantou contra Moisés. Veio uma pessoa que Deus usou para salvar Moisés, seu irmão, colocar no palácio, tudo foi usado por Deus. Foi a mão de Deus, pelo povo de Israel, por aquela família. Agora ela levanta contra o próprio irmão, que Deus levantou como libertador. Deus castiga. Ela se torna leprosa. Mas Deus perdoou. Moisés rogou ao Senhor por Miriam, e ele mandou que encerrasse 7 dias, ficaria leprosa 7 dias. Mas ela foi liberta.
ali naquele, quando ela ficou ali 7 dias encerrada após a congregação. Vem o arrependimento. É na hora que você sente só que você vê, você não é ninguém. Veio o arrependimento, Miriam. Passou-se o tempo, chegou o tempo de Miriam ser recolhida. Ela vinha aparecer. Mas nós vemos através da leitura anterior, não, que Miriam ela se levantou contra Moisés, ela ajudou na salvação dele. Então mostra as boas obras de Miriam, mostra o erro dela e a força dela. O que nós aprendemos quando uma criança salvando não somente o irmão, mas salvando o hebreu lá no futuro da escravidão do Egito. A promessa que Deus fez. Talvez você pense no coração, mas se não fosse Miriam, Deus usaria outro. Mas não, o propósito de Deus estava ali. Não era usar outro. Era usar Miriam, uma criança. Muita gente quer entender e quer ajudar Deus. Muitos que tentaram ajudar Deus só pioraram a situação deles. Vamos ler a morte de Miriam. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz. E Miriam morreu ali, e ali foi sepultada. E não havia água para a congregação. Então se congregaram contra Moisés e contra Arão, e o povo contendeu com Moisés, dizendo: Oxalá tivessem perecido quando pereceram nossos irmãos perante o Senhor. E por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos aqui nós, nossos animais? E por que não fizeste subir do Egito, para nos trazer a este lugar mau, lugar onde não há semente, nem de figos, nem de vidro, nem de romã, nem de água, nem tem água para beber? Então Moisés e Arão foram diante da congregação à porta da tenda da congregação e lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhe apareceu. Aqui, depois da morte de Miriam, mostrando Deus o que sucedeu naquele dia. O povo continua a ter tantas coisas, tantos milagres, tanta bênção, o escape que Deus deu a ele, a sustento no deserto, mas ele continua com o coração endurecido. Não tem diferença nenhuma de nós dois. Nós estamos alegres, satisfeitos, qualquer luta que nós temos, nós já vamos murmurar. Nós nunca agradecemos a Deus, ou agradecemos pouco, na hora da bonança, na hora do aperto, nós esquecemos. No versículo 7, Moisés era a ordem. Quando o povo murmura, Deus estava vendo, a glória dele apareceu ali na tenda. Todos podiam contemplar. E o povo continuou com o coração dele. Naquele tempo, toda vez que ele murmurava, Deus aparecia. Mas eles continuavam com o coração endurecido. Nós hoje temos a resposta de tudo que nós precisamos na Bíblia. Mas em vez de a gente procurar uma solução, aprender através das Escrituras, nós ficamos murmurando. Nós ficamos levantando contra Deus. Isso é o que nós fazemos. Nós só murmurar. Nós corremos atrás de um dia, talvez nem corremos, estamos em casa esperando, ninguém bate, e a murmuração está aí. As dívidas, o celeiro está diminuindo,
uma dor aqui, outra dor ali, enfermidade batendo, e nós deitamos, olhando para o teto e começamos a murmurar. E até questionar Deus, por quê, Deus? Por que isso aconteceu comigo? Não, Deus, se Deus está te provando, aceita a prova. Deus é misericordioso. Então aqui, quando na morte de Miriam, o capitão, nós vemos que faltou água. Cadê? Deus já tinha feito tantos milagres. Havia feito, né? Desde a saída do Egito, abriu o mar, destruiu um exército, quase destruiu uma nação. Mas o povo mesmo tinha dito, eles continuaram murmurando. Aí você talvez vá, não, mas ele estava murmurando contra Moisés e Arão. O líder que Deus pôs diante dele para levar a terra prometida. E quem se levanta contra o líder, pode ser no trabalho, pode ser na escola, pode ser na tua igreja, pode ser na tua família. Está se levantando contra o próprio Deus. Se eu me levanto contra meu pai ou minha mãe, já vou me levantando contra o próprio Deus. Que foi ele que me deu ele como pai. Se eu levanto contra o meu patrão, outro contra o meu encarregado, estou levantando contra o próprio Deus. Porque ele está ali, que foi da vontade de Deus, que ele estivesse ali. Ele se esforçou, ele trabalhou, ele mostrou o valor dele. Se for o patrão, foi o seu encarregado, foi gerente. Se eu levanto contra um professor, um líder de classe, foi Deus que colocou eles ali. O professor estudou, passou noite e dias estudando, está ali alguém, como aluno, desobediente, levantamos contra o nosso professor, até contra a diretoria da escola. Quem colocou ali foi Deus. Toda autoridade foi constituída por Deus. Se eu levanto contra o governador, contra o presidente, contra o rei, estou levantando contra o próprio Deus. Novamente, eu volto a repetir. Toda autoridade e potestade foi constituída por Deus. Estamos levantando contra Deus. Então Deus viu as murmurações. Deus viu o levante. E Deus fala com você. E o Senhor fala com Moisés. E o Senhor falou a Moisés dizendo: toma a vara junto à congregação do Arão, teu irmão, e falai a rocha. Perante seus olhos, dará a sua água, assim a água da rocha, e dará a beber à congregação e aos animais. Então Moisés tomou a vara diante do Senhor, como lhe tinha ordenado, e Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse: ouvi agora, rebelde, porventura tiraremos a água desta rocha para vós? Moisés aí está irado, né? Com a congregação, não é por Deus. Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. Então saiu água, muita água, bebeu a congregação dos animais. E o Senhor disse a Moisés e Arão: porventura não creste em mim para me santificar diante dos filhos de Israel? Por isso não introduzirei esta congregação na terra que lhes tenho dado. Olha, Pedro, Moisés está da ira. Olha o que ele perdeu. Não entrou na terra prometida. E Arão também. Estas são as águas de Merigapebá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor e santificou neles. Agora, meu irmão, por que Moisés não entrou na terra prometida? Deus mandou ele falar a rocha. Pela fé, permirado, ele podia ir falar com a rocha. Mandou, pegou e bateu 3 vezes, mostrando a ira dele. Arão, a Bíblia não fala o que Arão fez, mas ele ajudou Moisés no erro. Ele podia ter falado com Moisés: não, meu irmão, não é assim. Mas não, ele ficou calado, ele aceitou o erro de Moisés. Os dois não estavam até. Olha, irmãos, é por mínimas coisas que nós perdemos a nossa salvação.
Foi por uma coisa pequena, não sei se foi só essa, mas a Bíblia só relata essa, que eles herdaram, deixaram de entrar até a prometida. Arão já havia cometido um erro anteriormente, quando fez um bezerro de ouro, mas Deus perdoou. E eu tenho, para mim, que tem outras coisas também que fez coisas erradas. Primeiramente, quando ele permitiu o divórcio. Então vamos lá, versículo 14 ao 20. O rei de Edom não deixa o povo passar. Então, Deus vai passar por Edom. Edom é o povo de Esaú. Então, eles não deixaram o povo passar. Estão voltando da escravidão de 400 anos. Os edomeus, ou seja, os edomitas, os irmãos, os parentes dos hebreus, sabiam as lutas que eles passaram no tempo de escravidão. Eles pedem passagem, mas eles não deixaram passar. Talvez porque, isso é nós falando, eu pela carne, não pelo espírito. Os irmãos, o povo dos edomeus, de Esaú, talvez eles lembravam do que foi feito no passado, do erro de Jacó, né? Que a pessoa lembra do seu erro, mas não lembra do perdão de Deus. Não lembra do seu arrependimento, da luta que você passou, mas não lembra do perdão de Deus. Só lembra do que você fez de errado. Você começa a fazer o bem, ninguém vai lembrar. Então ele não deixa passar. Moisés envia mensageiro, pede para ele deixar passar, ele não deixa. E se levanta. Depois Moisés de casa mandou um mensageiro ao rei de Edom, dizendo: assim diz seu irmão Israel, sabe todo o trabalho que me sobreveio. Como nossos pais desceram ao Egito, e como nós no Egito habitamos muitos dias, e também como os egípcios maltrataram a nós e nossos pais. E clamamos ao Senhor, e ouviu a nossa voz, e mandou um anjo, e nos tirou do Egito. Eis que estamos em cada cidade, na extremidade do teu termo. Deixa-nos, pois, passar pela tua terra. Não passaremos pelo campo, nem pela vinha, nem beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real. Não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que passamos pelo teu termo. Porém, Edom lhe diz: não passará por mim, para que não envie, eu não saia com a espada ao seu encontro. Então os Israel disseram: subiremos pelo caminho apainado, e se meu gato beber das tuas águas, darei o preço delas. Não desejo alguma outra coisa que não passar a pé. Porém, disse: não passará. Saiu de Edom ao encontro muita gente com mão forte. Assim recusou deixar passar Israel. Pelo seu tempo, por isso, Israel se desviou dele. Os próprios irmãos, sabendo do sofrimento que eles passaram no Egito, mas não deixaram ele passar. Ali tinha uma promessa: nós não usaremos nada de sua terra, só vamos passar pela estrada, não vamos beber água, não vamos tocar em nada, só deixa nós passar. Mas é dos edomeus, o povo de Esaú, com o coração duro, não permitiu que o povo de Israel passasse. Mas nós vemos a nossa luta hoje é contra a nossa própria parentela. Essa mesma coisa acontece no dia de hoje. Jesus falou: irmão contra irmão, pai contra pai, contra filho, filho contra pai. Então essa luta continua. Agora no versículo 22 é a morte de Arão. Nós sabemos que nós vemos essa terra e que um dia nós partiremos dela. Chegou a hora de Arão, que ia conduzir o povo até a terra prometida, mas pelo erro não entrou. Então partiram de Cádiz
Assim os filhos de Israel, toda a congregação, chegaram ao monte Hor. E falou o Senhor a Moisés e Arão no monte Hor, nos termos da terra de Edom, dizendo: Arão será recolhido a seu povo, porque não entrará na terra que tenho dado aos filhos de Israel, porquanto rebelde foste a minha ordem nas águas de Meribá. Toma Arão e Eleazar seu filho, e faz subir ao monte Hor. E desce Arão as suas vestes, e veste Eleazar seu filho, porque não Arão será recolhido e morrerá. Fez, pois, Moisés como o Senhor ordenara, e subiram o monte Hor perante os olhos de toda a congregação. E Moisés vestiu Arão as suas vestes, que as vestiu Eleazar seu filho. E morreu Arão ali sobre o monte, sobre o cume do monte. Então desceram Moisés e Eleazar do monte. Veio toda a congregação, que Arão era morto. Choraram então 30 dias, toda a congregação. Nós vemos mais um homem escolhido por Deus, levantado por Deus, que errou na sua caminhada. Talvez você pense que o teu irmão que está errado, o teu líder que está errado, que você não pode, talvez você pense que não erra, mas nós erramos. Os próprios homens escolhidos por Deus desobedeceram ao Senhor, sendo que todos os dois tinham intimidade com Deus. Deus falava com ele. Deus deu o sacerdócio a Arão e a seus filhos. Mas o homem, quando ele é muito abençoado, ele começa a sentir grande demais, esquece quem foi que o constituiu, quem colocou ele naquele estado. Essa é a mensagem do livro de Números, no capítulo 20. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu agradeço primeiramente pela minha vida, por mais um vídeo que o Senhor permitiu, Pai, ser postado. Agradeço por essa família abençoada que o Senhor me deu, a família de sangue e essa família das redes sociais. Peço ao Senhor, Pai, que eu conheça as lutas e dificuldades de cada um. Peço ao Senhor que supra a necessidade. Afasta para essa tempestade, esse vendaval da vida, do lado dos teus filhos, do trabalho, Pai. Abre portas da saúde, da força, nessa caminhada. Em nome de São Jesus também. Irmão, Jesus Cristo voltará. Essa palavra está escrita e ela se cumprirá. Se você olhar, ler, meditar na Bíblia, de Gênesis Apocalipse, tudo que está escrito se cumpriu. E o último cumprimento é Apocalipse, a vinda do Senhor. E esse é o cumprimento que será. Muitos falam que Jesus está voltando, mas Jesus não falou hoje, voltando. Ele voltará. Ele não sabe o dia nem a hora, como nós também não vamos saber. Eu, Jesus te amo, eu também te amo. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo, abraço, irmãos.